agora um pouquinho de reenquadramento e restituição tributária. São dois aspectos diferentes, são duas asas do mesmo pássaro, dentro do contexto das clínicas odontológicas. Ô Marcos, nós temos a Lei 9.249/95, que é a lei que regulamenta no Brasil a tributação das empresas prestadoras de serviços. E ela traz uma regra geral, onde estão praticamente todas as empresas que prestam serviços, e ela traz uma única exceção, que são as empresas que prestam serviços hospitalares. Para essas empresas que prestam serviços hospitalares, essa lei criou um sistema com alíquotas reduzidas. E vocês vão ver que a redução é grande, é bem significativa. A regra geral, onde muitas clínicas odontológicas estão enquadradas hoje, diz que a clínica que estiver no lucro presumido, ela vai pagar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social sobre o lucro presumido. Ou seja, pega o faturamento e presume-se que 32% do faturamento é lucro. Então, em cima desses 32% de presunção de lucro, aplica-se essas alíquotas. Não só essas, tá? A gente tem várias outras alíquotas, como PIS, COFINS, INSS. A gente está trazendo essas duas porque a lei traz alíquotas reduzidas para os serviços hospitalares apenas para esses dois tributos. Ok. Renda e contribuição social, que são os maiores. Então, essa lei, quando ela traz o benefício fiscal para os serviços hospitalares, ela reduz a alíquota do lucro presumido de 32% para 8%. Nossa, é muito significativo, né? Muito significativo. Uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, na alíquota tradicional, ela vai ter uma presunção de lucro de 32%. Ou seja, vai se presumir que 32 mil é o lucro dela que vai ser tributado. Quando a gente traz para o contexto dos serviços hospitalares, cai para 8%, ou seja, de 100 mil reais, só 8 mil reais que seria considerado como lucro presumido para ser tributado. Então reduz bastante. Igualmente na contribuição social, cai de 32% para 12%, uma redução muito significativa. Porém, Marcos, sempre houve um debate, tanto no âmbito da Receita Federal, no âmbito administrativo, quanto no âmbito judicial. Porque a Receita Federal, ela nunca aceitou reconhecer a reivindicação das clínicas odontológicas de que elas também prestam serviços hospitalares. Afinal, existem cirurgias, existem procedimentos, anestesias, uma série de procedimentos que, quando a gente vai olhar, tem a mesma natureza dos serviços hospitalares. E aí, é muito semelhante aos serviços ambulatoriais, né? Dos hospitais. Com certeza. E essa recusa da Receita Federal em aceitar que as clínicas odontológicas se enquadrem dentro dos serviços hospitalares, uma recusa ilegal, porque ela não tem parâmetro legal. Então, as clínicas odontológicas levaram essa matéria para o Poder Judiciário e a gente teve recentemente uma decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que regulamentou essa questão. O STJ reconheceu que as clínicas odontológicas, sim, elas prestam serviços hospitalares. Por exemplo, a implantodontia, a atividade de exodontia, tratamentos endodônticos, colocação de próteses, bichectomia, cirurgias, periodontia, endodontia, ortopedia, uma série de atividades. Então, hoje a gente tem esse reconhecimento do STJ que essas clínicas, elas prestam esses serviços hospitalares. E são vários procedimentos, né, que se enquadram. São vários, de modo que a gente pode hoje fazer esse reenquadramento com esse respaldo do Poder Judiciário. E aí, Marcos, para a gente trazer em termos exemplificativos, eu sempre gosto de dizer assim, os números são verdade absoluta, né? Eles não mentem. Então vamos trazer aqui um cálculo para entender qual que é o efeito da aplicação dessas novas alíquotas, o que gera de diferença, para que o empresário que está nos assistindo, ele possa contextualizar, ele possa visualizar isso. Exatamente. Esse primeiro cálculo aqui que nós vamos apresentar é um cálculo com base nas alíquotas tradicionais, assim
empresas que estão pagando os tributos aí nas alíquotas normais. Nós temos aqui a XY Odontologia, um caso fictício, onde a gente colocou aqui que o faturamento trimestral dela é de R$600 mil. E aqui a gente diz faturamento trimestral, Marcos, porque esses tributos que nós estamos dizendo, eles são tributos que são pagos trimestralmente. Isso, recolhidos trimestralmente, perfeito. Então essa empresa tem um faturamento de 200 mil por mês, num trimestre ela fatura 600 mil. Quando a gente joga a alíquota do lucro presumido de 32%, a gente vai ter aqui uma base de cálculo de presunção de lucro a ser tributado de 192 mil no trimestre. 15% disso vai dar 28.800 e como vai somar os 3 meses, isso vai ser superior a 60 mil, a gente vai ter ainda um adicional de imposto de renda de mais 10%, que vai dar R$13.200. Nesse trimestre, a XY Odontologia vai pagar de imposto de renda R$42 mil. E quando a gente ainda fala da contribuição social, a gente está falando aqui de 32%, a mesma base de cálculo, é 192 mil. Quando a gente aplica a alíquota da contribuição social de 9%, a gente tem que 17.280 de contribuição social. Então a gente está falando aqui num trimestre de um valor de R$59.280. Um valor muito alto no trimestre. Muitas vezes uma clínica que tem vários sócios, pode ter até algum dos sócios que nem tire esse valor aqui de prolabore no trimestre. Então, exato. A gente está falando de que a Receita Federal hoje, Marcos, ela se tornou uma sócia do empreendimento. Você tirou da minha boca ia dizer isso. E muitas vezes, se bobear, é sócia majoritária. E assim, o odontólogo, ele estudou, ele fez uma faculdade, ele enfrentou todos os desafios e os riscos do empreendedorismo, investiu capital, ele está ali cuidando do negócio no dia a dia, e ele tem um sócio, a Receita Federal, que não contribui com nada, só leva, né? Exatamente. A gente tem que buscar o melhor caminho para que a empresa possa de fato cumprir com suas obrigações tributárias, mas dentro de um contexto mais justo.